Olá, nós somos a Igreja Presbiteriana Conexão. Chegamos até você em mais uma aula de nossa Bíblia Dominical de maneira muito especial. Estamos começando uma nova série de estudos em nossa EBD, intitulada Comunidade Centrada no Evangelho. Esse ano, nossa igreja, temos tentado não só pensar, mas pensar e aplicar a realidade, a dinâmica de uma comunidade que seja de fato conforme à vontade de Deus, tanto em adoração quanto em missão. E temos essa nova oportunidade de refletir e aplicar essas questões em nossa vida. E de forma alguma queremos ser repetitivos no sentido ruim, mas queremos fixar ainda mais nos nossos corações aquilo que aprendemos na última série, Comunidade Verdadeira, e ainda mais aplicar novas lições, novos ensinamentos que com certeza o Espírito Santo tem a nos dizer, que a palavra de Deus, à medida que vai ser lida e pensada, tem a nos dizer em relação da comunidade com o Evangelho. E que assim seja, em nome do Senhor Jesus, na minha vida, na sua vida, e sim vai fazer sentido, porque assim será de forma comunitária em nossa igreja. Vamos orar nesse momento, pedindo a bênção e o cuidado de Deus, não só para essa aula, mas para a nossa jornada de uma comunidade centrada no Evangelho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nós agradecemos por essa oportunidade que vem do Senhor para essa comunidade, para a conexão e também para outras pessoas que estão assistindo, ouvindo essa aula, de nós refletirmos, pensarmos e aplicarmos, conforme a orientação do Teu Santo Espírito, a realidade de uma comunidade que seja de fato centrada naquilo que de mais precioso há, que é o Evangelho, a pessoa, a obra e a mensagem de Jesus. Que assim seja em nossa comunidade, em nome do Senhor Jesus, que essas aulas sejam catalisadores, potenciadores, ó Deus, assim clamamos em nome do Senhor Jesus, para uma comunidade centrada no Evangelho. Que assim a conexão seja conhecida em nome do Senhor Jesus e automaticamente em nossas vidas também. Nós pedimos o perdão dos nossos pecados e a orientação do Teu Santo Espírito nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então pensar, pessoal, diante dessa realidade e dentro dessa primeira aula, refletir sobre a questão que nós somos criados para uma comunidade. O homem é criado para uma comunidade. Iremos pensar nessa situação, nessa questão, nessa primeira aula. Mas antes disso, precisamos pensar, como costumeiramente assim fazemos no começo de uma nova série, quais são os objetivos, aquilo que nós miramos quando começamos um novo livro, uma nova série de estudos. Um primeiro ponto, isso é trazido pelo próprio livro, e assim é o nosso objetivo, a nossa intenção nesse momento, é aprofundar a compreensão do Evangelho. Muito se fala, há muitas mensagens sobre o Evangelho. O nosso objetivo não é descobrir a roda nesse momento ou a pólvora, muito pelo contrário, nós falaremos aquilo que já tem sido fundamentado tantas e tantas vezes na nossa igreja, que é a mensagem do Evangelho. Será mais uma oportunidade nós pensarmos e, de uma vez por todas, que assim seja o nome do Senhor Jesus, concentrarmos a nossa vida e a nossa comunidade na realidade do Evangelho. Até porque o segundo objetivo é impulsionar a prática de uma comunidade centrada no Evangelho. Não só aprender mais, mas, de fato, aplicar essas realidades, as questões que assim serão vistas no Evangelho, para que realmente a nossa comunidade esteja centrada ao redor da cruz, do Evangelho que aponta para Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E bom, algumas informações do livro são sempre importantes nesse dado momento. Iremos pensar
nesse livro, Comunidade Centrada no Evangelho, essa capinha bonita aí que está aparecendo na sua tela. E nesse livro, na Comunidade Verdadeira, nós temos dois autores, o Robert Thune e o Will Walker. Esses dois autores são pastores norte-americanos, eles são comprometidos com a plantação de suas respectivas igrejas, para o desenvolvimento das suas igrejas. E por mais que seja uma realidade diferente, um país diferente, pessoas diferentes, mas existe um movimento, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, de plantação de novas igrejas, de igrejas que sejam missionais, sejam comprometidas, desde os seus membros a tudo que fazem, com um plantio de novas igrejas, com que todos os seus membros de fato entendam a vocação missionária que possuem. E assim nessas comunidades que esses dois autores pastoreiam. São comunidades diferentes de nós, são comunidades não pertencentes a uma denominação específica, como no caso é a presbiteriana, mas nós temos muito, mas muito mesmo, a aprender com esses dois autores que escreveram esse livro, um material de ótima qualidade e que tem chegado em nossas mãos. A editora Vida Nova, uma editora que, vez ou outra, nós estudamos livros sobre que são dessa editora, que mostra a qualidade editorial deles, e são 140 páginas só, sendo que a parte final do livro é tipo um guia de liderança, né, para que esse livro também tenha uma pegada para pequenos grupos. Então, o livro em si mesmo é em cerca ali de 100 páginas. É um livro bem fininho, bem curtinho, vale a pena você acompanhar, vale a pena a sua leitura. Automaticamente, se não é um livro grosso, não é um livro caro. Então, vale a pena você acompanhar, que será show de bola, vai engrandecer ainda mais as aulas aqui, se você puder acompanhar, se assim for possível, do seu interesse. Beleza? Essa estrutura da primeira aula, queremos pensar 3 questões. Primeiro, uma visão geral do Evangelho. Segundo, pensar que nós somos criados para a comunidade. Em terceiro, os desafios e a transformação em comunidade. Então, esses 3 tópicos fundamentais para nós pensarmos essa aula. E, em primeiro lugar, queremos fazer uma leitura bíblica. Hoje, no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 7, um texto muito bonito, versículo 9 e versículo 10. Você, naturalmente, vai poder acompanhar na tela, na sua disposição. Versículo 9 diz assim, Apocalipse capítulo 7. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Amém. De fato, um texto muito bonito para pensarmos nesse momento. Seguindo então, o primeiro tópico, a visão geral do Evangelho, temos uma pergunta diante de nós. O que é exatamente o Evangelho? E talvez, estando em nossa comunidade, você tenha uma boa resposta para se tratar, para responder essa questão, e essa é o nosso desejo, essa é a nossa expectativa. Porém, muitos têm falado sobre o Evangelho, afinal de contas existem muitas igrejas e esse número só tem crescido em nosso país, e talvez o termo Evangelho, o seu significado real, esteja sendo substituído por outras questões, que podem ser até importantes num primeiro momento, mas que de fato não são o Evangelho. Afinal de contas, o Evangelho é uma mensagem positiva? Na verdade, até não deixa de ser, ou melhor, é uma mensagem positiva. O Evangelho é uma boa nova. Porém, nós sabemos que o Evangelho não é mais uma mensagem positiva das tantas que nós ouvimos, como se fosse mais uma opção de igual valor, de igual
importância. Não é exatamente isso. É uma mensagem de prosperidade que visa como o seu primeiro objetivo tornar aqueles que creem nessa mensagem pessoas e automaticamente cristãos prósperos, ricos, com mundos e fundos de dinheiro? Não é isso. Não é isso. Por mais que o Evangelho transforme uma vida, e muitas vezes os frutos disso é uma vida conforme a vontade de Deus, que até mesmo prospera. Outras vezes não. Mas não é exatamente isso. É apenas e exclusivamente, percebam um termo aqui, apenas ou exclusivamente uma mensagem de salvação. Então, quando pensamos no Evangelho, pensamos apenas, somente na salvação? Pode até ser num primeiro momento, mas a mensagem do Evangelho abrange algo que não é exclusivamente a salvação. Percebam um termo, exclusivamente a salvação. E se nós podemos juntar essas três questões a pensarmos o Evangelho como uma prática social ou uma ação social. Poderíamos pensar que tantas e tantas igrejas, talvez no primeiro momento corretamente, procuram fazer muitas obras sociais de assistência, de ação com cestas básicas, transformando e buscando transformar a comunidade. Isso é extremamente importante, extremamente importante. Mas ainda não é a primeira questão, não é o foco principal. E nós podemos entender o Evangelho a partir de uma grande história, a partir de uma grande narrativa. Afinal de contas, eu e você temos trabalhado isso aqui na igreja. Eu e você e todas as pessoas do mundo sempre cremos, sempre temos a nossa vida voltada para algum tipo de grande narrativa, para algum tipo de grande história que nós acreditamos e que norteia as nossas decisões, os nossos costumes, os nossos valores, os nossos princípios. E o Evangelho, ele é bem entendido quando nós, de fato, entendemos que não é só mais uma história, ou até mesmo mais uma grande história, mas é a grande história que diz respeito e responde aos anseios da minha vida e de sua vida, e que tem a dizer, acima de tudo, sobre a igreja, sobre a comunidade de Deus. E essa grande história, o Evangelho, começa, claro, lá na criação, onde Deus, no transbordar da sua bondade, no seu amor, da sua perfeita e agradável vontade, decide criar a natureza, a criação de uma maneira perfeita e bela. Assim vemos no relato de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E não somente isso, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Isso é muito importante, a gente vai ver uma consequência disso mais para frente. Mas de momento precisamos pensar, como diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, versículo 27, na sequência, também aprofundando no capítulo 2, que o homem é o ápice da criação de Deus. Aquela criação, aquela figura que mais tem traços, mais se espelha no próprio Deus. Claro que nós não vamos nos comparar com a grandeza, com a glória e com a singularidade de Deus. Apenas Deus é o Senhor, Criador de todas as coisas. Mas qual é a sua criatura mais especial? Que, por sinal, carrega em si a capacidade de pensar, refletir, tomar decisões, ter valores, princípios, uma mente racional. É o homem, o ser humano, eu e você. Porém, é bom demais para ser verdade. Ocorre a queda, ocorre justamente a rebelião desse homem contra Deus. E como resultado disso, o homem ele cai num estado, percebam bem que não é simplesmente um momento, mas um estado, uma condição de depravação total, não só diante de Deus, mas diante de toda a criação, e a criação assim também cai, gerando a escravidão e a condenação pelos nossos pecados. Então, se nós formos pensar na identidade, no que o homem verdadeiramente é, sem Deus, podemos pensar em muitas coisas, mas fundamentalmente o homem é pecador. É duro dizer isso,
é desagradável, mas é a realidade apontada pela palavra de Deus e nós percebemos e observamos essa realidade no mundo que vivemos, de tantas desgraças, de situações ruins, não só em si com os homens, mas também advindo da natureza, do sofrimento dos próprios animais, né, da própria situação de morte na natureza, na própria questão da pandemia como reflexo de todo esse pecado nosso e, acima de tudo, pela condenação eterna que nós temos, pela própria morte. Afinal de contas, o salário desse pecado, do pecado que nós vivemos, é a morte. Então, já em vida, nós estamos separados de Deus e eternamente sofreremos para toda a eternidade, se assim não cremos em Jesus Cristo por causa desse pecado, no estado de condenação. Porém, graças a Deus por isso, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, está aí a nossa antiga realidade, identidade, pecadores. Então Jesus Cristo, em sua pessoa, obra e mensagem, ele vem como um substituto para morrer em nosso lugar. A condenação que estava posta diante de nós, morreríamos pelos nossos pecados e sofreríamos eternamente, porque não conseguiríamos pagar, não conseguiríamos solucionar esse grande problema, o maior problema da humanidade. Mas Jesus Cristo foi lá e tomou o nosso lugar, como substituto, como redentor, como salvador, como mediador, verdadeiro mediador, o único mediador entre o homem e Deus. E dessa forma, nós assim vivemos esperando um momento glorioso, momento mais esperado por aqueles que já creram em suas vidas, que é a volta gloriosa de Jesus Cristo, onde haverá a plena renovação de todas as coisas. Todos os problemas, as dificuldades, as limitações ficarão no passado. E como nós observamos Apocalipse 21, 22, 23, os três últimos capítulos, tanto do julgamento como também a plena restauração de todas as coisas, a nova Jerusalém que desce do céu. E a plena renovação da natureza e dos filhos de Deus, do povo que é chamado por Deus. Mas enquanto a consumação ainda não acontece, Deus, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Ele tem cumprido ao redor dos séculos de redimir, de orientar, de fundamentar, criar e dar sentido o seu povo escolhido, o povo de Deus. Assim já era com Israel no Antigo Testamento e passa a ser com a igreja, com Israel de Deus, no Novo Testamento e avançando na continuidade dos séculos, até a igreja hoje, eu e você, que estamos com este bastão. Dessa forma, nós podemos afirmar e concordar, melhor dizendo, com o pastor Tim Keller, quando ele coloca essa afirmação, e a gente tem pensado bastante nessa afirmação nos últimos tempos aqui na igreja. O evangelho não é apenas um A, B, C da fé cristã, mas o A a Z, ou seja, absolutamente tudo. Ele não é só um pedacinho ali da fé cristã, uma coisa assim secundária, um momento específico, não. Ele abarca absolutamente tudo. É errado pensar o evangelho como algo que salva os não crentes, e então os cristãos maduros tentam viver a sua vida conforme os seus princípios bíblicos. O evangelho só serviu para salvação na minha vida, e depois disso eu vou me guiar assim, por um ou outro princípio bíblico, e o evangelho deixa para quem está chegando na igreja, deixa para quem ainda não está salvo ainda. Essa é a maneira errada de pensar. O mais correto é pensar que somos salvos por acreditar no evangelho. Então somos transformados em cada parte de nossas mentes, coração e vidas, por acreditar mais e mais no evangelho. É quando justamente o cristão acredita mais e mais no evangelho, reflete, pensa e aplica cada vez mais o evangelho e não outras coisas. Afinal de contas, porque na sequência dos evangelhos em si, né, dos quatro livros que falam sobre o Senhor Jesus,
Todos os outros livros, eles apontam para Jesus, apontam para o Evangelho. Afinal de contas, o próprio apóstolo Paulo fala, né? Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, ou seja, de todas as pessoas. Tanto aqueles que estavam e a princípio receberam a revelação de Deus na antiga aliança, os judeus, mas na nova aliança, os judeus e também os gentios, aqueles que não eram judeus e têm essa revelação, têm chegado, e graças a Deus por isso, à nossa vida. E automaticamente, nosso coração e vidas, por acreditar mais e mais no Evangelho e levá-lo mais profundamente em nossas vidas. Nós não nos tornaremos cristãos mais maduros e pessoas que de fato entendem mais a sua identidade, propósito, vocação. E isso, como comunidade, a nossa comunidade não vai se tornar mais bonita, mais plena, mais impactante no meio em que nós vivemos, a não ser se, ou melhor dizendo, se nós não nos aprofundarmos justamente no Evangelho. Podemos fazer muitas coisas, inclusive ser muito ativistas. Podemos ter mundos e fundos, e tudo isso é importante. Mas, fundamentalmente, nós precisamos nos aprofundar do Evangelho, até porque o Evangelho vai nos guiar nas estruturas, na palavra, nas pessoas, nas decisões, em tudo que nós vamos fazer. O Evangelho responde a toda a nossa vida particular, mas também, e claro, como comunidade da fé. O Evangelho é, então, essa grande história. E começa lá no Éden, com Deus criando todas as coisas. O homem cai. Essa é a má notícia, mas vem a boa notícia, que o homem tem redenção, tem salvação por meio de Jesus Cristo. E, bom, aqui não é uma pregação, é um momento, um sermão propriamente dito, mas se você, por algum motivo, ainda não creu no Evangelho, que possa crer pela ação do Espírito Santo em sua vida. Crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Bom, e aqui nós passamos a pensar na vida em si em comunidade. E o primeiro ponto, a primeira questão, é constatar algo que nós podemos perceber na prática das nossas vidas de uma maneira muito clara. O homem necessita de viver em comunidade. Por mais que ele tenha muitos problemas para viver em comunidade, e essa é uma outra questão que a gente vai aprofundar daqui a pouquinho, ele precisa viver em comunidade. Nem que seja para depender da sua alimentação. Por mais que ele não seja muito sociável, não queira conversar com as outras pessoas. Mas ele precisa de alguma pessoa para produzir o seu alimento, para fazer determinados trabalhos que ele sozinho não conseguirá fazer tudo, absolutamente tudo. Isso é um primeiro estágio ali bem mais radical. Mas no dia a dia nós temos família, nós temos o nosso trabalho, nós temos o nosso círculo social, os nossos amigos, o futebol, o pessoal ali do futebolzinho no final de semana, o pessoal da corrida, o pessoal que a gente sai para conversar e sair, assistir um filme, especialmente em tempos pré-pandêmicos, vamos dizer assim. Nós temos essas pessoas. E tudo isso é bom. E, no final das contas, isso mostra que nós fomos criados para viver em comunidade. Mas de onde vem essa necessidade? E não vai ser outra coisa. A gente tem, claro, estudos, antropologia, sociologia, para nos explicar essa questão de uma maneira muito consistente, muito importante, com ótimas reflexões. Mas o Evangelho, ele traz a verdadeira realidade para o ser humano, a realidade de quem ele é, a realidade do porquê ele foi criado, a realidade do porquê a nossa vida e a condição ao nosso redor estão da maneira que estão nesse momento. E fato é que aí a gente volta na grande história. Olha como é que o Evangelho explica as questões para nós. Na criação, nós temos a Trindade. O próprio Deus, ele é um Deus comunitário. Deus, ele é um Deus único, manifesto em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E desde a eternidade, desde do tempo que ainda não havia tempo, né, antes de toda a criação,
Deus, ele se relacionava em si mesmo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são três deuses separados, mas um único Deus manifesto dessas três pessoas. E se é um único Deus, a gente vê o relacionamento, a unidade, a união plena entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que sempre estiveram e sempre estarão em plena comunidade. E Deus é um Deus tão maravilhoso que ele cria o homem também para viver em comunidade. E no que nós espelhamos, então, no fato de nós queremos viver em comunidade, que temos o desejo de ter amigos, porventura de um casamento, filhos, as pessoas que ao nosso redor, temos os nossos pais, as nossas mães, por mais que muitas vezes não sejam relacionamentos até muito bons. Porque nós somos aquilo que acabamos de falar há poucos minutos atrás, a imagem e semelhança de Deus. Da mesma maneira que Deus se relaciona, o Deus Pai criou o homem para se relacionar também com ele e entre si, entre os homens. E quando eu falo isso, não é porque Deus era carente, longe disso. Deus é satisfeito em si mesmo na Trindade, mas ele estende, olha que privilégio, essa satisfação para o homem, para que o homem também pudesse, como criatura principal, mais importante, criada por Deus, ter prazer em Deus e automaticamente viver esse prazer também nos relacionamentos, estender esse prazer nos relacionamentos humanos, porque seria um reflexo do próprio relacionamento de Deus com nós, de Deus entre si na Trindade. Porém, como acabamos de ver, queda, ela macula toda essa questão. E a gente consegue ver muito isso com o egoísmo do nosso dia a dia. O homem, hoje em dia, especialmente, ele se volta para si mesmo nos próprios relacionamentos. Então, muitas vezes, quando nos relacionamos com outras pessoas, nós não vemos o bem do outro, o bem-estar do outro, como nós podemos ajudar. Nós só pensamos, muitas vezes, muitas vezes nós só pensamos no que esse relacionamento vai me trazer de bom, vai me trazer de ganho, tanto financeiro como emocional e às vezes até sexual, carnal, enfim, nesse aspecto. E não naquilo que eu posso servir, naquilo que eu posso estar junto com outra pessoa. Isso acontece por causa do pecado. O pecado, a gente não pode subestimar o pecado de forma nenhuma. O pecado, ele quebra, ele rompe, primeiro, o nosso relacionamento com Deus, os relacionamentos com Deus e também dos homens entre si. Então, a partir que o homem quebra, o homem cai num desgaste, num estado, numa condição de desgraça. Tanto é que o homem é expulso diante da presença de Deus ali no Jardim do Éden. E já os filhos do primeiro casal, Adão e Eva, um mata o outro, como um fruto desses relacionamentos que não estão saudáveis, mas estão rompidos pela realidade do pecado. Mas, graças ao Senhor Jesus, e aí a gente vê como o Evangelho ele conclui, ele catalisa, ele amarra, ele concentra todas as coisas. Existia Deus criou as coisas belas, e aí veio a má notícia, o pecado. Mas vem a boa notícia, a boa nova. Justamente o Evangelho significa uma boa notícia, uma boa nova, uma boa mensagem, que é restauração. E se estamos falando aqui no caso de comunidade, aplicamos a realidade do Evangelho para restauração nos relacionamentos. Então, a partir do momento que Jesus nos substitui, Jesus ele se coloca como um mediador entre eu e Deus, entre a comunidade e Deus. E dessa forma, podemos ter novamente comunhão e viver em comunhão com Deus e com os outros, a tal ponto que isso chegará no seu ápice. Como nós lemos em Apocalipse, quando o escritor, o apóstolo João, ele fala, depois dessas coisas, e ele falando, já olhando para uma realidade futura, já olhando para o pleno ápice da consumação na volta gloriosa de Jesus Cristo, tendo um flash, um vislumbre, porque quando esse momento viva, essa é a coisa mais gloriosa, mais estupenda da história,
diz lá que ele viu grande multidão que não se podia numerar. Olha, percebam bem, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, o povo de Deus, ao redor de Jesus Cristo, ele é chamado de todas as nações, de tribos mais diversas, de povos mais diversos, com as línguas mais diversas, seja do Brasil. Eu falei desses pastores que escreveram esse livro nos Estados Unidos, na América Latina, no Extremo Oriente, no interior, naquela comunidade mais tribal ali da África, numa cidade cosmopolita, uma grande capital da Europa, ou em grandes centros populacionais, como a Ásia. Afinal de contas, a maioria da população humana agora se concentra no continente asiático. Então, pessoas que sequer conhecemos, do passado, do presente e talvez ainda do futuro, se assim Deus permitir. Deus vai unir todas essas pessoas, como já tem unido, já tem preparado, já tem restaurado, no objetivo de formar essa grande comunidade. E diante disso, diante dessa realidade, desse versículo, dessa realidade futura, Deus vai reunir um povo para si de todos os povos, tribos, línguas e nações. A nossa realidade presente, a gente fica com uma questão. Mas, poxa, quando a gente olha para o futuro e vê esses relacionamentos que vão ser plenos, por que a gente falha tanto nos relacionamentos? Por que nós temos tanta dificuldade? Por que para me relacionar, às vezes, já dentro de casa, com pessoas que, de fato, eu já amo, já é tão difícil? E também na comunidade de fé, tem aquele irmão que eu não concordo com as coisas que ele fala, com o posicionamento político, ainda mais nos dias atuais. Esse é um grande problema, esse é um enorme problema que os cristãos eles precisam, têm que ter maturidade para tratar, como essas divisões políticas muitas vezes têm quebrado, rachado igrejas, têm colocado realmente irmãos que deveriam caminhar juntos, levantando a bandeira do Evangelho, levantando outras bandeiras que não é do Evangelho, dessa centralidade do Evangelho em nossas vidas. Mas por que nós falhamos tanto? E aí persiste ainda, até a volta de Jesus Cristo, não mais o domínio, não mais a escravidão, mas a influência do pecado danoso em nossas vidas, que no dia a dia gera incredulidade, tanto para a obra de Deus em nossas vidas, como para bons relacionamentos ao nosso redor. E aí o texto de Colossenses nos ajuda muito a pensar que, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar do quê? Do quê? Da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo ele fala para a comunidade ali em Colossos, para eles ficarem alicerçados, firmes, abraçados, realmente comprometidos, não com qualquer coisa desse mundo, mas olha só, com a esperança do Evangelho. Olha a centralidade que o Evangelho tem. E se aquela comunidade assim permanecesse, eles colheriam frutos enormes. Eles seriam realmente cada vez mais sal e luz. Da mesma forma que nós, enquanto comunidade, precisamos cada vez mais estar firmes e alicerçados. Não na nossa força, mas dependendo e orando e clamando diante de Deus para que a gente possa estar firme e alicerçado na esperança, e a única esperança que é em nossas vidas, do Evangelho de Jesus Cristo. E já ficou claro que nós temos desafios muito grandes, mas nós também temos a transformação que vem do Evangelho. É interessante porque nesse capítulo, no capítulo 1, os autores eles falam que todos são santos quando estamos sozinhos. E quando a gente está sozinho, a gente tem os melhores pensamentos até das outras pessoas, muitas vezes. A gente está no nosso tranquilo, na nossa zona de conforto, tranquilo. Agora, quando a gente dá o passo para se relacionar com as outras pessoas, parece que os problemas, a diferença de ego, de opinião, tudo vem à tona. E a gente precisa pensar que o egoísmo, o pecado nosso, ele aponta para a autoconfiança, para a presunção, para a vontade própria. Aponta para uma dependência em nós mesmos, para confiarmos que nós somos as melhores pessoas, o nosso pensamento é perfeito
que nenhuma outra pessoa muitas vezes pode nos ajudar, está à altura de nós. E aí as nossas vontades, tanto para nós, e às vezes subjugamos outras pessoas com a nossa própria vontade, gera efeitos devastadores no relacionamento. E isso nós estamos pensando para não cristãos, mas como estamos colocando aqui também, especialmente para a realidade da comunidade. Para a realidade da comunidade. Porque muito dos nossos erros, muito daquilo da má fama da igreja hoje em dia, vem da autoconfiança, vem da presunção, vem da vontade própria, vem do egoísmo, em pensar primeiro em nós. Sendo que a comunidade, nós pensamos justamente na comunidade, buscando a adoração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na comunidade, e aqui fica algo que é sempre importante martelar, a comunidade, ela não é opcional. Muitos cristãos, hoje em dia se intitulados cristãos, têm achado que podem estar nas suas casas. Isso eu falo não excluindo a questão da pandemia, porque muitas pessoas estão reclusas pelo cuidado e assim tem que se cuidar. Mas muitas pessoas acham que pode ser cristãos longe de uma comunidade, longe da membresia, longe do pertencimento de uma comunidade local. Mas a comunidade, ela não é opcional. Ela, primeiro, ela faz parte da missão de Deus. A comunidade, a Igreja de Jesus Cristo, é a noiva de Cristo, que Jesus Cristo está trabalhando, adornando, apesar das nossas muitas limitações, do nosso egoísmo, mas Ele está trabalhando nela para, até o momento que irá encontrar com ela, na volta de Jesus Cristo, plena e eternamente. E a missão de Deus, ela não passa por outra coisa a não ser a própria igreja pregando o Evangelho de Cristo, sendo adoradores e pregando o Evangelho de Jesus Cristo, apontando para Jesus Cristo. E a comunidade ela é essencial para a nossa transformação e arrependimento. Nós, e conforme um texto que nós pensamos em algumas lições para trás, ainda na série Comunidade Verdadeira, está lá em Provérbios que assim como o ferro afia o ferro, um amigo, ele afia o outro amigo. É na comunidade que nós somos positivamente afiados, nós somos positivamente transformados e aperfeiçoados conforme a vontade de Deus. Não podemos abrir mão de forma nenhuma da comunidade. E até porque nessa comunidade que nós viveremos e seremos transformados pela sua mensagem mais essencial e mais importante, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E já concluindo, nesse exato momento, nós fomos ou somos, nós fomos criados, nós fomos redimidos e nós somos transformados para a comunidade. Deus nos cria para viver em comunidade. Nós somos redimidos para viver em comunidade. Nós somos transformados para e na comunidade cristã. Não podemos abrir mão disso. E muito pelo contrário, devemos nos engajar, nos comprometer e dessa forma sermos transformados a partir da comunidade cristã. E esperamos com muita alegria e orientados pelo Senhor, na volta gloriosa de Jesus, onde seremos reunidos com todo o povo de Deus. Até lá, Deus tem um propósito de aperfeiçoar, de transformar positivamente a sua comunidade para que seja cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. E isso só acontecerá em comunidade. Não sozinho, mas em comunidade. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós agradecemos e louvamos o Teu nome. Ó Pai, a gente tem um desafio muito grande de sermos libertos do egoísmo, de nós mesmos, e nos voltarmos para a vida em comunidade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus, para a Tua honra e glória e para o Teu louvor. Pedimos perdão pelos nossos pecados e a bênção na sequência dessas lições. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, eu queria, já que a gente está falando de evangelho, de centralidade do evangelho, queria indicar um livro, e sempre relembrando, sempre quando a gente indica um livro, é no sentido de, se uma pessoa se interessou por um tema, se interessou por alguma questão, de procurar, de correr atrás, sempre com materiais de boa qualidade.
esse livro, O Evangelho no Centro, ele traz cada capítulo, ele é escrito por um pastor, por um teólogo com um ótimo gabarito. Ele é organizado por dois grandes pensadores, teólogos, irmãos de Cristo do dado momento, que é o D.A. Carson e o Tim Keller. Tim Keller, que a gente já citou aqui anteriormente. Esse livro editado, né, produzido, vendido pela Editora Fiel. Um livro muito bom que realmente aponta justamente para esse aspecto criacional, da queda, do pecado, mas concluindo tudo do Evangelho de Jesus Cristo. Um livro para a gente ter uma visão geral bem embasada, bem consolidada do Evangelho. Fica a indicação aí para você. E claro, quanto mais e mais a gente se voltar para a Palavra de Deus, aí sim a gente vai ter mais e mais a transformação do Evangelho. A gente vai abordar tópico por tópico, ainda muitas questões. Eu me segurei hoje nesse momento para não falar, né, já não dar muitos spoilers, muitos adiantamentos, e muitas coisas ainda virão nessa série Comunidade Centrada do Evangelho. E que assim Deus nos abençoe, que assim Deus nos fortaleça nessa série e que a gente possa viver da melhor maneira possível em comunidade cristã, e que Deus assim possa nos fazer mais parecidos com o nosso Deus que é trino em comunidade. Assim nós pedimos a Deus e que Deus nos abençoe.